faço então para fazer o acerto do meu motor injetado, já que eu preparei, porque eu tenho uma moto injetada e eu quero preparar ela, certo? Eu quero ter uma moto mais forte, mas ela é injetada. O que eu preciso fazer? Então eu detalhei alguns fatores aqui, ó, pra gente. O que acontece? São 5 passos aqui, ó, que você pode fazer na injeção eletrônica, tá? E eu vou mencionar cada um para vocês agora, beleza? Qual que é o primeiro passo aqui que você pode fazer na injeção eletrônica? Primeiro passo, fazer alterações no módulo, tá? Quando eu falo de módulo aqui, o que é o módulo, tá? Lembra que eu falei que tem uma memória aqui dentro que são gravadas as informações? Da mesma forma que você grava informações no seu pendrive, você consegue acessar o seu pendrive no seu computador e fazer as alterações das pastas que tem ali no seu pendrive, certo? Se você tem uma pasta de música lá dentro, você consegue tirar aquela pasta de música e colocar uma outra pasta de música lá dentro, certo? No seu pendrive você faz isso. Da mesma forma, é o módulo aqui da injeção eletrônica. Lembra que tem informações gravadas aqui numa memória? Então, existem equipamentos que conseguem acessar aqui dentro da sua injeção eletrônica e fazer alterações na memória aqui do módulo, certo? Na memória do módulo. Então, vai fazer as alterações de quê? Curva de injeção, curva de ignição do seu motor. Para quê? Para que aumente o tempo de injeção, dependendo do combustível, aumente aqui o ponto, ou adiante, faça um avanço de ignição, ou atrasa a ignição do seu motor. Então eu consigo fazer um acerto aqui, alterando aqui as informações que são gravadas aqui dentro do módulo. Como que isso é possível? Isso é o chamado remapeamento, certo? Se eu preparei o meu motor injetado, eu posso remapear a injeção eletrônica. Quando eu falo em remapear a injeção eletrônica, simplesmente existem equipamentos que vão acessar essa memória e eu vou fazer alterações nessa memória. Então essas alterações são chamadas, na maioria das vezes, de remapeamento. Ou seja, eu vou remapear os mapas que estão aqui dentro, aqui gravados. Então eu faço o remapeamento de tempo de injeção. Um exemplo, eu tinha 2 segundos aqui, 10 ml. Então eu posso aumentar o tempo aqui para injetar mais e o meu motor não fique com falta. Então eu consigo fazer a alteração dos mapas que estão aqui dentro de acordo com o tempo de injeção ali do seu motor, certo? De acordo com o que o seu motor esteja precisando ali. Então eu consigo fazer o remapeamento. Esse é o primeiro passo. Acesso o módulo para fazer remapeamento. Segundo passo, injeção piggyback. O que é a injeção piggyback? A injeção piggyback é um módulo que é acoplado junto ao seu módulo do seu módulo da injeção eletrônica original, certo? Onde vai enganar as informações dos seus sensores, certo? Ou seja, seus sensores enviam informações. Então esse módulo piggyback, ele muda, basicamente dizendo, ele muda as informações, certo? Que chegam até o seu módulo aqui dentro, certo? E o seu módulo, na hora dos atuadores agir, vão agir de formas diferentes. Então, é como se fosse um módulo que é acoplado aqui. Então, isso é chamado de injeção piggyback, tá? E essas injeções piggybacks, basicamente dizendo, elas enganam o seu módulo para alterar as informações de tempo de injeção, de tempo de ignição. Então, elas conseguem alterar essas informações. Quando eu altero essas informações, eu consigo fazer com que o meu motor não rode com falta. Beleza? Da mesma forma, eu também consigo fazer avanço de tempo de injeção ou tempo de ignição do seu motor. Tempo de injeção de combustível e tempo de ignição, certo? Então, eu tenho a injeção piggyback, que é um módulo. Quais são as injeções piggyback, Otávio, que nós temos no mercado? Para motos hoje, tá? Para motos, o comum de se ver hoje é Full Controller e SV100. Também, ambas são da CVTech, tá? Essas injeções são chamadas de injeção piggyback, tá? A Full Controller, ela vem com a telinha. A SV100, você conecta no seu computador e faz as alterações ali de tempo de injeção e de ignição do seu motor. É uma forma de se alterar? Sim, é uma forma de se alterar. Existem outras injeções piggyback? Existem outras. É só você colocar no Google, pesquisar, injeção piggyback, vão aparecer outras. Existem outras para carro, só que aí você tem que analisar se elas dá para você colocar na sua moto e elas vão ter um funcionamento correto ali, beleza? Mas basicamente nas motos hoje a gente vê a Full Controller e a SV100, tá? Isso não falando de marca, existem outras N's aí, você precisa pesquisar.
tá? Então, injeção piggyback é isso. Então, o primeiro passo que a gente falou foi do módulo, remapeamento. Segundo passo, injeção piggyback, que é como se fosse também um remapeamento. Eu estou alterando as informações do mapa de injeção e do mapa de ignição, como se fosse um remapeamento. Beleza? Passou disso, o que eu faço? Se eu não vou fazer o remapeamento e não vou instalar uma injeção piggyback, uma das maneiras fáceis que eu posso fazer, se eu tenho uma preparação básica, é alterar o regulador de pressão, ou seja, aumentar a pressão do bico injetor, certo? Ou seja, o regulador de pressão, ele regula a pressão do seu motor, certo? Eu tenho aqui basicamente assim, um regulador de pressão assim, ó, tá? Isso quando você consegue alterar quando eu tenho um regulador de pressão que ele é externo, tá? Ali. Se é interno, vai ser um pouco mais complicado, beleza? Nos carros hoje, tá? Preparação de carro, já vendem esse tipo de regulador de combustível, tá? Regulador de pressão, de acordo com que você consiga alterar a pressão, certo? Para aumentar a pressão de trabalho do bico injetor e automaticamente injetar mais combustível, tá? Então vamos lá, eu tenho um regulador de pressão, então aqui tem uma molinha, certo? Basicamente assim dizendo, trabalha ali, a maioria das motos com 3 bar, certo? 3 bar de pressão. O que acontece? Quando ultrapassa os 3 bar de pressão, há um alívio aqui. Então, essa pressão, ela volta, parte dela volta para o tanque, certo? Então, só para manter o quê? Sempre para manter os 3 bar de pressão. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui no regulador de pressão uma espécie de registro aqui, certo? Eu faço uma espécie de registro para quê? Para mim fechar ou alterar aqui de acordo com o que eu preciso aqui. Por quê? Se eu fecho aqui o retorno para o tanque, certo? O que vai acontecer? Se eu fecho, na hora que haver um alívio aqui, ó, na hora que haver esse alívio aqui dessa válvula e a pressão que está excessiva, ela quiser subir para o tanque novamente, o que vai acontecer? Automaticamente aqui vai estar fechado um pouco aqui. Então vai mandar para o bico injetor mais de 3 bar de pressão, certo? Na maioria das bombas de motocicleta, elas geram mais do que 3 bar, tá? Elas geram ali 4 bar, tá? Se não me engano, 4 bar de pressão, tá? Então o que acontece? Eu consigo aumentar a pressão. Se eu aumento a pressão, o que acontece? No bico injetor aqui, ó, tá? Eu tenho o bico injetor aqui, certo? No bico injetor, o que vai acontecer? Com o mesmo tempo de injeção, vai injetar mais porque eu estou pressionando mais combustível. Então eu estou jogando uma pressão maior, vai injetar mais combustível. E vai pulverizar melhor o combustível. O que também aumenta a eficiência da queima do combustível. Por quê? Quanto mais pulverizado, quanto mais forma gasosa esse combustível entra para a câmara de combustão, maior a eficiência da queima. Se eu tenho uma maior eficiência da queima, eu tenho uma economia maior, certo? Se eu tenho uma economia maior, eu posso colocar um regulador de pressão aqui e ir testando. Mas o que acontece? Eu não posso deixar, Otávio, então eu vou eliminar isso aqui e deixar a pressão direta. O que acontece? O bico injetor aqui, ó, ele vai trabalhar aqui, ele pode trabalhar aqui com uma pressão acima do que ele foi projetado, tá? Se é para 3 bar, com acima, no máximo 50%, tá? Ou seja, se eu tenho 50%, seria basicamente aí 4 bar e meio, tá? Então eu não posso ultrapassar mais do que 4 bar e meio aqui no bico injetor. Porque se ultrapassar mais do que 4 bar e meio aqui no bico injetor, tá? Vai travar o bico. Quando trava o bico, você danificou o bico. Então vai injetar mais combustível do que o normal, não vai ter uma injeção correta. Eu vou ter que trocar o bico, eu danifiquei o bico injetor, certo? O bico injetor vai travar. Então o que acontece? O que eu posso fazer aqui é colocar um registro, colocar um mamômetro aqui e ir testando, aumentando a pressão 3 bar e meio e conferindo o que? A regulagem do meu motor, para ver se eu estou com falta ainda, se eu não estou com falta. Então essa é uma das maneiras. Isso numa preparação mais básica, tá? Eu fiz ali uns 170, 190, então eu posso ali colocar um regulador de pressão ali para aumentar um pouco a pressão e não ter falta nesse motor. Otávio, mas vamos supor que eu preparei ali um 230, coloquei o regulador de pressão, mesmo assim tá dando falta, troquei, ou fui lá, troquei o bico injetor, não coloquei o regulador de pressão, coloquei um bico injetor de maior vazão e continuou dando falta. Aí eu posso colocar o regulador de pressão, porque por mais que eu tenha um bico injetor de maior vazão, o que acontece? Eu tenho que aumentar a pressão para pulverizar um pouco mais e injetar um pouco mais de combustível. Então eu posso fazer também
com o regulador de pressão aqui, se dependendo da preparação que eu faço, dependendo do bico que eu uso. É uma possibilidade que eu tenho em fazer esse trabalho, beleza? Numa moto injetada, numa preparação mais básica, ou dependendo também de uma preparação um pouco mais avançada, aumentar um pouco a pressão de acordo com o bico injetor que eu tenho. Mesmo assim, ele é de maior vazão, mas ele não está conseguindo suprir a minha injeção eletrônica, tá? E o próximo passo aqui, ó, que é o quarto passo, seria o bico injetor, tá? O bico injetor, o que acontece? O tempo aqui, os mapas que são gravados aqui é por tempo, certo? Então, quando 2 segundos aqui, um exemplo hipotético que eu dei aqui foi 10 ml, tá? Um exemplo hipotético. Mas vamos supor que com 10 ml está dando falta no meu motor. Só que eu não vou alterar aqui o módulo, não vou alterar, não vou modificar as informações aqui gravadas. O que eu posso fazer é trocar o bico injetor. Quando eu troco o bico injetor, em 2 segundos, o bico injetor ele tem maior vazão. Eu tenho aqui, ó, um bico injetor de moto, tá? Fui lá e coloquei um bico injetor de carro. Aí ele tem uma maior vazão. Só que agora com essa maior vazão, ele está injetando aqui, ó, 20 ml, tá? Com 20 ml, o meu motor não vai dar falta. Então, uma possibilidade também que você tem é trocar o bico injetor. Tem pontos negativos em trocar o bico injetor, aumentar a pressão do bico injetor, tá? Tem pontos negativos? Tem pontos negativos sim, tá? Aqui pode danificar o bico. Trocando assim só o bico injetor, eu não vou ter um funcionamento tão correto, não vou ter um desempenho tão bom, porque às vezes aqui, nessa faixa que estava 2 segundos, eu precisaria só de 17 ml. Então, eu tenho mais combustível do que o necessário, o bico, ou seja, a injeção tenta, através dos sensores, fazer os acertos, mas não consegue, porque a injeção, ou seja, a vazão do bico é muito grande, tá? Então, eu não consigo fazer um acerto 100% perfeito, mas não vai dar falta. Se você não vai fazer nenhum desses outros aqui, não vai dar falta, então eu posso trocar o bico injetor. É uma possibilidade. E o último ponto seria colocar uma injeção programável, tá? A injeção programável já seria trocar o módulo, ela vem com o módulo, você vai usar os seus sensores, os seus atuadores, certo? Mas ela vai vir com o módulo e você consegue programar todas as funções ali do seu módulo, tá? Onde eu extraio mais potência, mais desempenho, seria numa injeção programável. Quais marcas eu tenho? Futec, Injet Pro, existem outras também, beleza? Aí é só você pesquisar. Tem um custo mais elevado? Sim, tem um custo mais elevado. E dependendo também aqui, ó, um exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui no módulo, vou remapear o meu motor ou vou instalar uma injeção piggyback. Pode ser também que por mais que eu aumente o tempo de injeção, o bico injetor não é suficiente. Um exemplo, eu faço uma preparação 230 cilindradas. Aí eu tenho um bico injetor aqui, ó. Vamos supor que esse bico injetor ele tem uma vazão de 15 ml. Tem uma vazão de 15 ml. O que acontece? Eu fui lá e aumentei o tempo de injeção. Coloquei no máximo que eu consigo aumentar o tempo de injeção. Só que mesmo no máximo que eu consegui aumentar o tempo de injeção, não foi suficiente para suprir a configuração do meu motor ali. Com essa configuração que eu tenho. Então o que acontece? O que eu posso fazer? Simplesmente eu posso trocar o bico injetor. Vou fazer um remapeamento, mas com bico injetor de maior vazão. Para quê? Porque o bico original não está suprindo a alimentação do meu motor. Então eu preciso trocar o bico injetor. Na maioria das vezes, pode ser que numa preparação maior, 230, 250, 300 que seja a cilindrada que você esteja colocando no seu motor, tá? Eu vou ter que trocar o bico injetor, mesmo fazendo o remapeamento, mesmo instalando a injeção piggyback. Por quê? O bico, a vazão dele não é suficiente. Existem vazões do bico, cada bico tem uma vazão diferente. Então eu preciso analisar a vazão do bico injetor.